Olá, Doramers, tudo bom? Chegamos com a listinha oficial das estreias de fevereiro da queridinha Netflix. E você sabe, se tem amor aos doramas, eu estou aqui pronto para poder aumentar sua listinha com muitas dicas maravilhosas. Deixa aqui o seu like, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essas maravilhosas estreias. Doramers, este será o mês de fevereiro mais agitado dos últimos anos quando a gente fala de boas histórias na Doramalândia. Muita coisa boa chegando. Começando, antes de tudo, precisamos aí lembrar de alguns doramas que chegaram assim na reta final de janeiro, inclusive na própria Netflix. O melodrama Investimento de Risco é o romance onde as escolhas erradas podem colocar não só a profissão, mas também em risco o coração dos nossos protagonistas, que vão fazer de tudo em prol do amor. Claro que essa história vai chegar pra gente em episódios semanais dublado e ainda é estrelado pela Moon Ga-yeon, então promete demais. E isso porque chega no dia 26 e é aquela história que se passa dentro de uma agência bancária. Mas, coladinho ali no dia 31, a Netflix nos surpreendeu e trouxe vários doramas. Na verdade, vão estrear histórias maravilhosas. Inclusive aqui no canal tem um vídeo exclusivo onde nós damos detalhes que eu vou deixar linkadinho aqui para você poder conferir sobre todas essas histórias. Mas já deixando um gostinho, temos uma comédia romântica jurídica lá em Legal Height, o dorama da minha vida que também tem o protagonismo da maravilhosa Jeon Hyo-bin, o refrescante dorama de meus 18 anos, tem ainda o amor soprano frio no dramático dorama The Windows Bloom. E ainda tem a comédia levinha de Bem-vindo ao Waikiki 2, com o Kim Seon-woo. Dessa vez ele estreia esse dorama. Se tava com saudade desse maravilhoso, tá aí pra você poder curtir. Tem ainda um incrível dorama de Radiante e um amor que pode vencer um tempo. E é claro, né, pessoal, não pode faltar uma história diferentona, dorama de época, que ainda tem comédia romântica. Os Casamenteiros de Choseon. Todas essas histórias no dia 31. Então, se você se interessou por alguma delas, já pode providenciar. Vão chegar pra gente de uma vez completas e legendadas. E isso foi só um aquecimento porque logo no dia 1º tem muitas outras histórias chegando pra gente. De cara temos o dorama juvenil japonês, a história de O Desabrochar de um Sonho ou I Will Be Your Bloom. Finalmente veio pra gente essa história que estávamos aguardando há algum tempo, não é mesmo, Doramers? Essa história legendada conta pra gente o drama da querida Asuka, a gata que lá no auge dos seus 30 anos consegue realizar finalmente o seu sonho de ser professora, mas por conta de uma treta ela acaba aí sendo despedida e perde então o sonho de lecionar, ela não consegue mais dar aula. Porém, acontece uma reviravolta como se não fosse o suficiente, a vida dela já estava balançada, agora ela precisa se virar e cuidar de uma boy band que fica num dormitório onde 7 rapazes, entre eles os seus ex-alunos, estão aí a pronto de explodir. Mas isso só vai acontecer quando o desejo real nascer do coração da professora que vai ajudá-los com tudo no alcance desse estrelato. No dia 9 tem história diferentona pra gente, é o acorde querido David. Claro, né, pessoal? Veio dubladinho. Se você estava esperando por treta, sim, nessa história temos o drama de uma estudante que é o exemplo da turma, só tira notas boas, ela é citada a todo momento como se fosse um espelho do colégio, porém, ela acaba tendo um perigoso segredo vazado para toda a escola. A gata é dona de um blog picante sobre um crush que a gente vai descobrir no decorrer desse longa. Todo esse conjunto de fanfics que estavam na cabeça dela, que eram do blog, vão fazer com que ela tenha a vida de cabeça para baixo naquela escola e a gente vai acompanhar essa história para lá de maluca. Mas falando em história que realmente é bem doidinha, temos no dia 10 na Netflix um dorama original, aquela história que nós estamos aguardando de Eu Odeio Te Amar. Sabe aquele dorama onde os opostos se atraem? Aqui temos uma mulher que detesta perder para os homens e está sempre em pé de guerra com qualquer homem que atravessar o caminho dela. E é claro, do outro lado nós temos um homem que na verdade é um astro dos doramas, ele é amado pelas mulheres. Porém, por conta de uma treta do passado, ele vai acabar não confiando nas mulheres não, ele vai ficar sempre com o pé atrás. Obviamente, nós já colocamos aqui na nossa listinha para poder maratonar essa história que está prometendo muito que vai ter comédia romântica sim.
Falando nisso, no dia 11 tem uma outra comédia romântica que vai chegar semanalmente dubladinha pra gente, O Intensivão do Amor, que traz de volta um dos queridíssimos lá de The Hospital Playlist. Aqui, ele é um ícone da sabedoria, um professor super requisitado de pré-vestibular que fez carreira e também ganhou bastante dinheiro com essa história. Do outro lado, nós temos uma mulher que é uma ex-atleta de personalidade vibrante, é uma mulher ligadona. Só que agora ela vive de um trabalho diferente, que acontece na agência de encontros que ela é a gerente. Porém, uma reviravolta do destino que vai acontecer primeiramente na cabeça dessa gata vai fazer com que ela tenha interesse em se aprofundar em um segmento diferente. Nesse caso, vai ser o segmento estudantil, e ela acaba ingressando nessa área de ensino particular, preparando os alunos para o vestibular. Prometendo um romance onde os opostos se atraem, esta história está conquistando a Coreia com uma audiência incrível, pessoal. Vale a pena colocar no seu radar de doramas, hein? E na lista de histórias que ainda são diferentonas, no dia 14 a Netflix está cotando disponibilizar pra gente diversos doramas japoneses. Vocês sabem que eles vão começar com já oficial filme de terror. Então vocês já sabem, doramers, é a hora de abrir espaço nessa listinha que acabou de ser inaugurada para 2023, mas tem muita história incrível chegando. Começando pelo filme Remember Me, que chega no dia 14. Basicamente, 6 estudantes estão presos em um loop temporal e eles precisam resolver um caso de mistério macabro para poder quebrar esse círculo de horror que faz eles ficarem presos aí nesse déjà vu constante. Mas, depois, no dia 16, a Netflix chega pra gente com mais 4 histórias incríveis. De 2021, nós temos o dorama O Amado ou Sai Ai. A nossa protagonista é uma jovem empresária, a Ryo. Ela está passando por um problema, pessoal. Ela acabou se tornando a principal suspeita de uma série de assassinatos. E quem vai defender essa lindona Kusho que gostar é o seu advogado, que na verdade tem na nossa protagonista o seu primeiro amor nunca esquecido. Então é suspense com romance. Um outro drama de 2021 também é a história de Essa História Eu Te Contei, protagonizado por um esportista aposentado que por conta da idade aí acabou sofrendo uma lesão e de fato largou o esporte. Ele acabou aí de saber que o seu pai praticamente sobreviveu de forma milagrosa a uma doença muito crítica e agora se pretende a casar com a jovem cuidadora e inclusive deixar todo o dinheiro da família para essa mulher. É então que ele decide voltar para poder ajudar a cuidar do seu pai e entender melhor o cenário que estava acontecendo para deixar a família mais confortável. Ele vai descobrir um lado misterioso e novo da família, tudo por conta do pai dele. No mesmo dia, tem um outro dorama incrível de 2015. Conta a história de É uma pena fugir, mas isso também é útil. O dorama Nijeru Wai Aji Doga Yanoki Natsu. A nossa protagonista se formou na faculdade, entretanto ela não conseguiu ofertas boas de emprego. Ela até aí descolou uma vaga de trabalho temporário, mas ela acabou infelizmente sendo demitida. Então ela começou a se sentir muito mal por conta disso, se sentiu indesejada e até deslocada. Foi aí que ela conseguiu de fato uma oportunidade para trabalhar como doméstica na casa de um solteiro. Mas a virada do dorama acontece que por conta da necessidade da família, dos pais dele, este homem tem que voltar para casa, tem que voltar a morar com os seus pais. É aí que ele vai fazer a proposta Casamento para Empregada. É a comédia romântica de milhões, uma das mais envolventes dos últimos anos lá no Japão, que vale muito a pena ser assistida, doramers. E ainda temos um outro dorama novíssimo de 2021. Talvez essa seja uma das tramas mais diferentonas que vai chegar aí no cardápio pra gente quando falamos de dorama japonês. Desculpe Jovem, que seria a tradução ao pé da letra desse dorama, mostra pra gente 2 escolas. Um colégio budista, que ele é específico, exclusivo só para meninos, e um outro colégio católico, que é só para meninas. E a treta vai acontecer quando essas 2 escolas vão fazer uma fusão, elas vão se tornar apenas um único colégio. Obviamente nós vamos ter tretas de milhões, mas todas essas histórias que eu estou contando para vocês vão chegar legendadas. Se você curte, pode ficar de olho que em breve já vai estar disponível. A Netflix anunciou um novo filme para fevereiro, confirmado para o dia 17. Conta pra gente como uma lindona, por acaso do destino, perdeu seu smartphone, mas felizmente ela conseguiu recuperá-lo. Porém,
desde aquela época, ela começa a sentir que os seus dias estão ficando ameaçados, pessoal. Alguém pegou esse telefone, esse smartphone dela e usou o aparelho para poder cometer crimes. Então, espere por suspense em um dorama que vai envolver uma treta perigosíssima que tem até o filho de um investigador coreano no meio. Mas, falando de história dublada, no dia 23 a Netflix apresenta um filme original pra gente. Olha, pessoal, tava esperando um dorama japonês dubladinho? Temos de volta, só que agora nós temos a história de Chihiro. A nossa protagonista, ela foi uma mulher da vida. Ela acabou parando em uma cidade do litoral lá no Japão. Nessa cidade, ela acabou provando um lanche delicioso. Esse lanche foi tão gostoso, foi tão bom que ela decidiu de fato abrir uma loja para viver vendendo essa iguaria por lá. E ela também decidiu de uma vez por todas morar lá no litoral. É então que ela vai começar a conviver com as pessoas daquela cidade sem esconder o seu passado, sem reservas. É dessa forma que ela vai tentar superar a solidão que ela sente desde sempre com a própria vida. O dorama japonês Lacor tem altas histórias incríveis e vocês precisam conferir. Então, fiquem atentos, pois foi só o começo e vai ter muita novidade chegando e você vai ficar sabendo aqui pelo canal. Fiquem ligadinhos aqui, hein? Então, até a próxima. Um grande abraço para todos e tchau!